Bem-vindo à parte 4 de nosso vídeo. Na primeira parte, nos dedicamos à escolha de um bom bebedouro disponível no mercado para atender um cachorro de pequeno porte. Nas partes 2 e 3, para os cães um pouco mais robustos, mas ainda criados em ambiente de apartamento, elaboramos uma solução caseira de bebedouro que atendesse às necessidades tanto do cão quanto do dono. Nessa parte do vídeo, nos dedicaremos a identificar uma solução para cães maiores, mantidos no pátio ou no canil de uma residência. Mas antes disso, para os casos mais raros de cães maiores mantidos em apartamento, esclarecemos que ainda poderá ser utilizada a solução descrita na parte 2 e 3, só que nesse caso o bebedouro deverá ser fixado em uma parede, como vemos no vídeo. Esta fixação se dará através de 3 pontos. 2 deles fixarão as correntes da alça, sendo responsáveis apenas por suspender o bebedouro em uma certa altura. O terceiro ponto se destinará exclusivamente a fixar o bebedouro junto à parede, evitando eventuais afastamentos ocasionados por movimentos da pata do cão. No vídeo, mostramos a comparação de movimentação indesejada do bebedouro sem a utilização do terceiro ponto e depois com a atenuação proporcionada pela sua utilização. Os parafusos com cabeça dobrada em ângulo reto, fixados por buchas na parede, se chamam escápulas. Para a fixação do terceiro ponto, utilizou-se um cabinho de aço plastificado, usualmente vendido em supermercados para varais de estender roupa, que poderá ser substituído por um arame flexível ou até por um fio de nylon desses utilizados em máquina de cortar grama, caso seja um cão que não o roa. A característica principal de um bebedouro para cão de apartamento é o bocal estreito do bebedouro que impede o cão de mergulhar o focinho em alta velocidade e várias vezes, fazendo a água espirrar para fora e cair no chão pelo fenômeno físico conhecido como tensão superficial. Sem entrar na exatidão da definição científica, podemos considerar que a superfície da água, quando atingida por um objeto qualquer em alta velocidade, se comporta como uma cartela mata-moscas, que gruda nos pés dos insetos quando esses tentam subir impedindo a sua fuga. Assim, um objeto que cai na água, ao rebater para cima, trará uma coluna de água grudada no mesmo, que se não for suficiente para detê-lo, acabará respingando no chão, no entorno do recipiente. No nosso caso, o objeto será o focinho do cão. Até teríamos como eliminar ou reduzir essa coluna d'água, que vai espirrar fora do bebedouro, se proporcionássemos que a água dentro do mesmo circulasse em uma correnteza horizontal, o que seria facilmente conseguido utilizando uma bombinha de aquário. No entanto, descartamos essa solução porque ela também dificultaria para a língua do cão trazer a água até a boca quando estivesse bebendo. O que vamos fazer a partir de agora, nesse vídeo, é liberar o bebedouro para que o cão possa molhar o chão. Já que o ambiente é um pátio ou canil, frequentemente lavado com mangueira, e assim possibilitar que o cão mergulhe o seu focinho no bebedouro, obtendo as vantagens de um bocal mais largo, que possibilita que o cão acesse mais água no fundo do bebedouro, o qual poderá ser mais profundo, contendo uma quantidade maior de água e mais fácil de encher e de fazer a sua limpeza local diária, sem a necessidade de deslocamento até um tanque. Entretanto, antes de pensarmos em um bebedouro externo pesado de chão, vamos inicialmente esgotarmos as possibilidades de utilizar um bebedouro externo de parede mais leve, já de início identificando que existem diversas floreiras de parede que talvez supram a nossa necessidade, como as aqui mostradas, que já podem ser compradas prontas.
Entretanto, se a nossa necessidade for um bebedouro mais reforçado, daí realmente teremos que fazê-lo. Ele possui dois ganchos de fixação em cima e um terceiro gancho embaixo que seria emergencial. Atrás, ele teria 4 borrachinhas anti-impacto. Poderá ser fixado na parede já cheio. Existe uma crença generalizada de que um bebedouro elevado evita que o cão jogue água fora com o focinho ou a pata. Realmente, ele pode ser regulado de forma que permita o uso e ao mesmo tempo restrinja a movimentação do focinho ou da pata do cão dentro dele. Mas como entre evitar e restringir existe uma grande distância, vamos ao teste. Então, depois do cão brincar e beber água, nesse bebedouro de 3 litros sobraram apenas 340 ml, o que talvez não seja o suficiente. De qualquer forma, vamos deixar o passo a passo de sua elaboração no final deste vídeo. Outra limitação desse tipo de bebedouro é para cães mais fortes, que possam puxar tanto o bebedouro que danifique a parede de fixação, principalmente se for de tijolos furados, havendo situações de serem arrancados da parede juntamente com os parafusos e buchas, e nesse caso teremos que recorrer ao bebedouro peso pesado de chão já mostrado. Entretanto, antes de encerrarmos a análise sobre o bebedouro de parede, faremos uma referência a uma boa solução comercial que tem o diferencial da reposição automática da água, sendo útil para aqueles que se proponham a construir uma instalação hidráulica para o seu abastecimento, com os canos devidamente protegidos fisicamente para que o cão não os estoure, caso em que haveria um grande vazamento. A única restrição a esse bebedouro é que o mesmo necessita ser utilizado com frequência. Por exemplo, não seria o mais indicado para uma clínica veterinária que não trabalhasse aos sábados e domingos, porque o primeiro cão a beber segunda-feira utilizaria uma água estagnada e já poluída, assim como um chihuahua, cujo uso levaria uma semana para repor uma vez o volume de água do bebedouro. E para finalizar, vamos concluir o nosso teste com o cão brincando com a água dos nossos bebedouros peso pesados, medindo no fim quanta água restou ainda depois de terminada a brincadeira, e assim identificando a efetividade da solução apresentada, no intuito de garantir o suprimento permanente de água aos nossos amigos.
8,5. Sete. Sete também. Estes bebedouros têm 18 centímetros de profundidade. No primeiro, onde o cão brincou, mas também bebeu água, o bebedouro perdeu 8,5 centímetros e restou 9,5 centímetros de água. No segundo e no terceiro bebedouro, onde o cão só brincou, os bebedouros perderam 7 centímetros e restaram 11 centímetros de água. Se alguém tivesse um cão de pátio e necessitasse que o seu bebedouro não derramasse muita água no chão, qual é o formato que ele deveria ter então? Bom, ele deveria se parecer com um balde virado ao contrário. O único que eu achei mais ou menos nas dimensões convenientes é um que está sendo usado numa reforma para misturar tinta, mas serve para a gente ter uma ideia. E em cima ele é mais estreito do que é na base, o bocal ficaria aqui. Como já é estreito, ele não precisaria ter tampa. Ele ficaria 7 centímetros sem água, até essa marquinha aqui, e teria o restante com água, bastante água, porque ele alarga a base embaixo. Ele é um balde que tem 25 centímetros de profundidade, quer dizer que tirando 7, ele sobra 18 centímetros com água. Esse espaço vazio vai fazer com que o cachorro, mesmo mergulhando o focinho dentro da água, a tensão superficial não vai ser tão intensa ao ponto de muita água sair para fora. Claro que nesse formato mais alto e mais leve, o bebedouro fica bem mais fácil de ser virado e é mais frágil com relação a rachaduras no caso de bater no chão, que são qualidades que preferimos manter na nossa solução, mesmo que com isso o chão fique sujeito a ser molhado. E assim, concluímos as sugestões que temos para manter devidamente hidratados os cães que costumam brincar de jogar água fora dos seus bebedouros. Caso alguma das alternativas possa ser útil ao amigo, deixamos na parte 5 deste vídeo o passo a passo para a elaboração do bebedouro de parede e do bebedouro de chão peso pesado. Um grande abraço a todos!